O último convite, uma mensagem de esperança, capítulo 10, A sombra da imagem. Um episódio dramático se desenrola no livro de Daniel. A escolha é inflexível, clara, sem qualquer ambiguidade. Ouvem-se os gritos: obedeça à lei da nação ou morra. E morrer significa ser jogado vivo em uma fornalha ardente. Nada de meio termo, sem direito a recuso ou perdão. Obedeça ou morra queimado. A questão, porém, é mais profunda: adoração. A quem iriam adorar? Pois no fim das contas, todos nós adoramos algo. Nas trincheiras cotidianas da vida adulta, escreveu o autor norte-americano David Foster Wallace. Não existe a opção de não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é adorar. O eu, a fama, o dinheiro, as celebridades, o sexo, o poder, qualquer coisa. Adoração não diz respeito somente à reverência religiosa, louvor ou cantar hinos para a glória do Senhor. Adoramos qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Os ateus também adoram. Miniatura da crise final. O relato de Daniel ajuda a formar um cenário, um pano de fundo para o Apocalipse, no qual estão as 3 mensagens angélicas. O episódio acontece no antigo Império da Babilônia, nome que, conforme veremos, desempenha um papel relevante nas 3 mensagens angélicas. Embora a data não seja citada, acredita-se que o fato tenha ocorrido por volta de 594 a.C. O que aconteceu ali foi e continua sendo extremamente importante. O Império da Babilônia, sob o governo do rei Nabucodonosor, havia conquistado a nação de Judá, saqueado a terra, destruído Jerusalém e o seu templo sagrado, levado para longe os cativos. Dentre os exilados havia 4 jovens judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes hebreus foram mudados para nomes babilônicos: Betelsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em vez de trabalhar como escravos em uma mina insalubre ou algo do tipo, esses rapazes de sangue hebreu nobre foram levados para o palácio do rei, onde, depois de se sobressair em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, isso está lá em Daniel 1, verso 20, passaram a servir ao rei. Por volta da mesma época, em 594 a.C., o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigantesca feita em sua homenagem. Ele ordenou a todos que adorassem a estátua. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que, no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, versos 4 a 6. Contudo, obedecer a esse decreto violaria um dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a lei de Deus é o padrão de justiça ao qual o povo de Deus é chamado a observar. No Antigo Testamento, Moisés instruiu o povo de Deus a guardar os seus mandamentos, em Deuteronômio 30, verso 10. Aqui os seus mandamentos está entre aspas, uma pequena observação. Tiago escreveu, abre aspas, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei, fecha aspas.
Tiago 2, versos 10 e 11. Ou, conforme expresso no Apocalipse, abre aspas, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, fecha aspas, Apocalipse 14, verso 12. Um dos 10 mandamentos diz, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Êxodo 20, verso 4 e 5. Por isso aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusaram a adorar a imagem. Eles adoravam somente o Criador, nada nem ninguém mais. Por essa recusa, foram levados à presença do rei, que perguntou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a minha imagem de ouro que levantei? Daniel, capítulo 3, verso 14. Sem hesitação ou rodeio, eles responderam, ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Verso 16 e 18. Reunindo tudo o que os historiadores sabem sobre monarcas do Antigo Oriente Próximo, como Nabucodonosor, é certo que esses governantes não estavam acostumados a ser abordados nesse tom. A resposta dos jovens, na melhor das hipóteses, não estava de acordo com a etiqueta apropriada para a corte. Mantendo-se firme à própria palavra, ele os lançou vivos na fornalha ardente. Convido você a ler Daniel 3 para descobrir como a história termina. O ponto em questão aqui é a adoração. Quem adoramos? Pois todos adoramos algo. Ou adoramos o Senhor, aquele que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, Êxodo 20, 11, ou adoramos alguma outra coisa. Adorar outra coisa, qualquer que seja ela, além do Deus que nos criou e nos mantém, é idolatria. Não importa se a adoração é dirigida a uma estátua de ouro, à ciência, ao eu, ao dinheiro, ao sexo ou a qualquer objeto ou ideia que transformamos em um Deus, ela continua a ser idolatria. Pois somente o Senhor nos criou, nos mantém, nos dá vida e somente Ele merece a nossa adoração. Uma das obras de arte mais famosas é a estátua de mármore do rei Davi, esculpida pelo artista renascentista Michelangelo, entre os anos 1501 e 1504. Imagine-se em pé diante desse bloco de mármore, exposto na galeria da Academia de Arte de Florença, na Itália, e agradecendo-lhe por estar ali, por ser tão rico e extraordinariamente detalhado e esculpido até as veias das mãos ou até mesmo por existir. Como se a estátua houvesse esculpido a si mesma e se transformado na belíssima obra de arte que ela é. Em vez de elogiar e agradecer Michelangelo, o seu criador, todo o seu louvor e sua honra são direcionados à própria criatura, como se ela fosse feita a si mesma, houvesse feito a si mesma. Isso não faria sentido, você concorda? Embora não passe de uma analogia, essa reflexão sobre o Davi de Michelangelo retrata o cerne de toda a idolatria, a falsa adoração. Trata-se de adorar a criação em algum aspecto dela, desde o eu até estátuas, celebridades ou a ciência, em oposição ao Criador. Conforme expressou Paulo, abre aspas, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Fecha aspas,
Está escrito em Romanos 1, verso 25. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus advertiu seu povo contra a adoração de qualquer coisa além dele. Não importa se fosse o sol, a lua, as estrelas, Deuteronômio 4, 19, ou os deuses das nações vizinhas, como está escrito em Juízes 10, verso 6, Deuteronômio 8, 19, 1 Reis 11, 33, Salmo 81, verso 9, Jeremias 1, verso 16. Sua adoração idólatra era fútil e sem sentido. O profeta Isaías relatou como essa prática era desprovida de significado. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: "Ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo." Fecha aspas. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração dizendo, abre aspas, "Livra-me, porque tu és o meu Deus", fecha aspas. Isaías 44, do verso 14 ao 17. Em algumas culturas, as pessoas são sofisticadas demais para fazer exatamente aquilo contra o que Isaías advertiu nessa passagem. O princípio, porém, é o mesmo. Tudo o que toma lugar de Deus em sua vida é falsa adoração e, não importa o que seja, nada pode fazer para salvá-lo mais do que o dinheiro ou o poder podem conseguir. Mais cedo ou mais tarde, a força da gravidade leva todos nós de volta ao pó, de onde viemos. Nossa única esperança e salvação se encontram no Salvador e em seu Evangelho eterno. Somente Deus merece ser adorado. Fama, sexo, poder, ciência, tecnologia ou nenhum desses ídolos tem poder para nos salvar, mais do que um pedaço de madeira ou uma foto na parede. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, em sua recusa a adorar a estátua, está diretamente ligada às 3 mensagens angélicas. Em Daniel 3, a expressão "adorem a imagem de ouro" ocorre 6 vezes, no verso 5, 7, 10, 12, 14 e 18. O livro do Apocalipse, no capítulo que antecede as 3 mensagens angélicas, ele culmina nelas. Adverte quanto a um tempo futuro de perseguição. Ameaçadas de morte, as pessoas serão forçadas a adorar a imagem. Apocalipse 13, verso 15. Assim como em Daniel 3, a questão da adoração e de quem adoraremos ganha relevância especial. A terceira mensagem angélica usa o vocabulário de Daniel 3, quando adverte contra a adoração falsa, da falsa imagem. Apocalipse 14, verso 9 e 11, que aparece pela primeira vez em Apocalipse 13. Em suma, a primeira mensagem angélica começa com o Evangelho eterno, as boas novas de Jesus, nosso Criador e Redentor, cuja justiça nos dá esperança na hora do juízo, além de nos conclamar a temer a Deus e dar glória a Ele. A mensagem do primeiro anjo chega ao auge e encerra com um chamado à adoração daquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E também estabeleceu no Éden o 7º dia como memorial dessa criação. Conforme veremos, esse convite para adorar o Criador se torna mais evidente na mensagem do terceiro anjo, quanto à adoração da imagem. Nesse momento, o tema da adoração envolverá o mundo inteiro. Todos nós adoramos. Em última instância,
adoramos uma dessas duas opções, a criação ou o Criador. A primeira, a criação caída, é do que necessitamos ser salvos. A segunda, o Criador, é o único capaz de nos salvar dela. Criação ou Criador? A quem adoraremos?